advogado, dá para ganhar bem? Tem meses que sim, é porque nós somos autônomos, né? Tem meses que nós ganhamos bem, tem meses que nós não faturamos nada. Ao contrário, nós tiramos para pagar, mas tem meses que eu tiro 80, 90, 70 mil. Se a advocacia pudesse falar, o que ela te diria hoje? Ela diria que ou você é advogado ou você não é advogado. A advocacia não aceita metade, ele só aceita completo. Então ou você é advogado ou você não é advogado. Você vê a advocacia saturada no Brasil com tantos advogados? Não tem tantos advogados. Tem muita gente com carteira da OAB, entendeu? Advogados são poucos. Porque não se fabrica advogado. O advogado ele já nasce feito. Ele é um dom de Deus, ele vem de berço. O que o senhor diria para os advogados novos que acham que sabem de tudo? Eu diria que o direito iria ensinar a humildade para eles de pela dor. Sim. Porque quanto mais barulhento é o advogado, quanto mais briguento ele é, mais vazio ele é. Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mind News, para mais uma grande entrevista. E eu convidei para estar aqui hoje por um motivo que me chamou a atenção, que foi o seguinte. Ele viralizou um vídeo dele nas redes sociais, e eu já vou falar dessa pauta aqui. Esse vídeo pegou mais de 4 milhões, de 3 milhões de visualizações, e ele tocou em algumas pautas polêmicas que eu quis trazer para a mesa. Então tá comigo aqui hoje Jânio Queiroz, advogado, atuante do Maranhão, Pernambuco e Brasília. Amigo, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Prazer te receber aqui na nossa sede. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, sentar nessa cadeira aqui, que já sentaram os melhores advogados do Brasil, diga-se de passagem, bem como os ministros do Supremo Tribunal Federal. Jânio, a advocacia está saturada? Não, de forma alguma, de forma alguma. Esse daí vai me chamasse para cá para isso, né? Não está saturado. O que existe muito, como eu te falei, são pessoas com carteira da OAB. Advogados, realmente, existe poucos. Que existe uma diferença do advogado para o título. O advogado, o verdadeiro advogado, ele atende telefone na hora que o cliente procura ele está sempre alerta, ele conhece os procedimentos, ele sabe o sacrifício que tem a advocacia. Porque, doutor André, a advocacia, ela maltrata. A advocacia humilha. A advocacia é uma profissão que não é para todo mundo. Muita gente, muitos advogados desistem, porque pensa que a advocacia é fácil e a advocacia não é fácil. A advocacia é uma profissão muito difícil. Vamos lá, eu queria te fazer outra pergunta, que é o seguinte. O que o jovem advogado precisa entender para não quebrar a cara, já que ter carteira da OAB não significa ser advogado? Primeiro, ele deve parar de acreditar nessas propagandas que tem no Instagram. Essas propagandas milagrosas que diz que você vai enricar do dia para a noite. Isso não existe. A advocacia, ela tem etapas. Você tem que passar por todas essas etapas. Não existe almoço grátis. Não existe nada fácil na advocacia. Então, se estão te oferecendo um curso onde você vai enricar do dia para a noite, não acredite que isso é roubada cibernética, é roubada das redes sociais. Existem profissionais vendendo curso, como eu vi um cara que vendendo como fechar um contrato, como ter um sócio. Isso aí é importantíssimo. Mas você informar para um advogado recém-formado que ele vai enricar do dia para a noite. Doutor André, eu tive uma advogada que estagiou comigo e ela não era muito boa, não. Ela era normal, não saía da excepcionalidade, não. Passou na OAB, na outra semana estava vendendo curso como enricar. Eu olhei assim para ela e digo, como é que pode? Tá entendendo? Então, esse é o recado que eu dou para o jovem advogado. Entendeu? Não tente pular a etapa. Você me falou sobre desafio. Qual foi o maior desafio que você, Jânio, passou na sua advocacia? Olha, o maior desafio que eu passei na advocacia, eu diria que foi, deixa eu ver aqui, seria no júri popular. Júri popular, entendeu? Onde eu fui fazer uma defesa e eu comecei a fundamentar umas teses constitucionais e eu não tinha prova o suficiente, que eu não tinha juntado nos autos, mas aquela prova apareceu naquele momento. E eu tive que mostrar para o juiz e convencer o juiz que eu poderia apresentar aquela prova naquela hora. No júri, e a prova não estava juntada aos autos. Então, aquilo dali criou um clima dentro da sessão, dentro do plenário, e eu consegui juntar e consegui convencer o jurado.
Agora uma coisa que eu queria te perguntar, que é uma qualidade que eu acho que você tem, que é a seguinte. Você é um cara que sabe construir sua marca pessoal, frequentar bons lugares. Pô, não é à toa que alguns vídeos seus ganharam muito destaque. Como é que o advogado se torna também um bom vendedor do seu trabalho? Olha, André, boa pergunta. O advogado, ele não precisa ter só a parte técnica. Ele tem que ter habilidade humana. Se ele não tiver habilidade humana, só o que ele aprendeu da faculdade não é o suficiente para ele fazer o nome dele, para ele ter uma carreira sólida. Ele tem que ter habilidade humana, ele tem que investir no marketing. Ele tem também que fazer bons cursos, ele tem que ser auxiliado por outras pessoas que têm conhecimento melhor do que ele. Como, por exemplo, eu hoje estou aqui porque eu procurei fazer parte da comunidade. Porque se eu não faço parte dessa comunidade hoje eu não estaria aqui com você. Verdade. Quero te fazer uma pergunta que é o seguinte. Além disso, você falou dessa questão técnica, e uma coisa que é muito forte em relação à questão técnica é a seguinte. Nós visualizamos de forma muito clara que atuar no primeiro grau é diferente de atuar nas instâncias superiores, inclusive no que diz respeito à envergadura técnica. Pergunta que eu gostaria de te falar, sabendo que você tem essa vivência do dia a dia no primeiro grau e essa vivência aqui também nas cortes superiores. Qual a maior diferença entre atuar no primeiro grau e atuar nas cortes superiores, e quais habilidades e competências o advogado precisa ter para conseguir um bom êxito profissional no primeiro grau e nos tribunais superiores? Olha, a princípio você vê logo a diferença quando você o atendimento no Supremo Tribunal Federal. Você chega no Supremo Tribunal Federal, o atendimento é excelente. Eles oferecem café, oferecem para você sentar, há uma forma fidalga. Já nos tribunais, você chega no juizado muitas vezes, você não é nem atendido pelo juiz. Aqui eu já fui atendido por ministro, já fui atendido por assessores. Então existe essa diferença. No tocante à parte técnica, você falou bem. O tribunal dos regionais dá para discutir fato. Já no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não dá para você discutir fato. E muitos advogados pensam que o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo é uma terceira instância. E não é uma terceira instância. Eles têm um filtro. Só 2% dos recursos conseguem ser conhecido e provido. Só 2,7% dos recursos em todo o Brasil. Então, o advogado tem que saber disso aí. Que isso aqui, para passar por esse filtro, exige que você tenha um conhecimento técnico. E passa por um filtro, passa por um funil. Então, não é fácil você chegar para trabalhar nos tribunais superiores. O nível aqui é altíssimo. Quando meu primeiro HC, que eu consegui superar a súmula 619, que o ministro Gilmar Mendes concedeu, que o juiz nem acreditou, o juiz lá do Maranhão, disse, mas Gilmar Mendes deu o limite. Foi a súmula 691 ou... 691. Ah, tá. A 691. É que você inverteu o 1 Foi, e o 9. 691, exatamente. A 691, eu fiquei tão satisfeito, tão alegre, tão feliz, que eu queria plastificar a decisão. Tá entendendo? Então, é muito diferente. Você chegar aqui não é fácil, você chegar aqui em Brasília para atuar nos tribunais superiores. Muito legal. E uma coisa que está dentro disso, e aí quero fazer um gancho, que também me estimulou a convidá-lo aqui, que eu queria discutir sobre esse tema. Teve um vídeo seu que viralizou também falando sobre o advogado briguento, o advogado barulhento, o advogado agressivo. E muitas vezes o advogado ele fica bravo com as decisões, ou quando não é recebido. Enfim, ele fica bravo com algumas situações e acaba... fazendo uma combatividade, tendo uma postura combativa que é necessária, mas às vezes perde o tempero, né? Tempera demais, acaba uma combatividade agressiva e não uma combatividade elegante. Eu queria te perguntar sobre o seguinte. Fala pra turma aí sobre qual que é a sua visão em relação a esse advogado briguento. Olha, veja bem, eu sempre digo, eu tenho 2 diplomas, um de sofrer e um da faculdade. Então, o que me deu essa habilidade humana foi o diploma de sofrer, não foi o da faculdade.
Então, o advogado briguento, ele faz sucesso só de imediato. Quando ele sai, quem vai pagar aquilo ali é o cliente dele. Não dizendo que o juiz, o tribunal, vá dar sentença de acordo com a lei. Mas existe uma grande possibilidade de haver no processo atrasado, ele não ser mais atendido. Então, tudo isso aí, porque eu sempre digo, o advogado muito barulhento, que faz muito briguento, ele é vazio. Porque ele não está tendo argumento para discutir. E a arma dos ignorantes, de quem não tem conhecimento, é a ignorância. O que é que eu digo sempre? Eu digo, eu dou um boi para não entrar numa briga. Agora, para sair, eu pego meu boi de volta. Eu não vou dar boiada. Eu pego meu boi de volta, saio e resolvo o problema do meu cliente. Eu estou indo ali para resolver o problema do meu cliente. Eu não estou indo ali para brigar. Até mesmo porque se eu for brigar, vai terminar prejudicando meu cliente, vai sobrar para o meu cliente. Vamos lá. Agora uma derradeira questão ainda sobre isso, né? Brasília, normalmente os advogados vêm para despachar, para entregar memoriais, naturalmente, né, no despacho, e vem também para fazer sustentação oral. Eu sei que você, conversando nos bastidores ali, você comentou que gosta de sustentar, que é uma coisa uma prática, um ato do processo que você gosta de fazer. Como preparar uma boa sustentação oral? Olha, a sustentação oral também, para mim, ela só vale a pena se você bagunçar a turma, se você chamar eles para discussão, se você desprogramar eles, onde você consiga um ministro, desembargador, tá entendendo? Não é mudar o voto, pedir vista, por exemplo, sair do automático. Você convencer eles, não importa se você fala bonito, fala feio, inteligente, você convencer eles, algum deles, digamos que tem que pedir vista. Aí essa sustentação oral é excelente. E tem casos assim, né? O juiz, o magistrado, o ministro está concedendo a ordem, a gente até publicou em uma ocasião um vídeo disso, e o advogado dispensa a sustentação oral, doutor. O advogado, não. Ixi, aí sustentou aí o ministro pediu vista. Estava concedendo a ordem. Mas eles fazem isso aí porque, veja bem, muitas vezes você está fazendo a sustentação oral para repetir o que tem no memorial ou então o que tem na peça. Então aquilo ali você está prejudicando outros colegas que vai fazer a sustentação oral que precisa. Você está prejudicando a turma que está ali, para julgar 10, 15 processos. Entendeu? Aí você chega, está atrapalhando ele e se aborrece. É aquilo que eu lhe disse, tá entendendo? Então, veja bem, o advogado, se ele não tiver habilidade humana, é difícil para trabalhar. Porque só a faculdade, por si só, não é o suficiente para formar um bom profissional. Para a gente caminhar para o final, Jânio, eu queria te perguntar o seguinte. Qual o seu melhor conselho para um jovem advogado? Eu digo para um jovem advogado, eu diria que o que eles sempre pregam é que quando eles se formam, eles chegam na justiça, na audiência, tudo, desafiando juiz, promotor, e com a mesma conversa. Não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. É o que eles dizem. Chega não porque eu sou igual a ele. E na prática, doutor André, existe. Na prática, existe. Quem julga é o juiz. Quem preside é o juiz. Quem atende é o juiz. Então, na prática, quando você começa a desafiar juiz, você traz problema para o seu cliente. Não é para você. Você traz problema para o seu cliente. Você começa a desafiar um magistrado, achando que o que nós aprendemos na faculdade, aquilo na prática não funciona. E no direito, a prática, a teoria é totalmente outra. Então, o jovem advogado que eu dou, tenha humildade. O conselho que eu dou para o jovem advogado é que ele tenha humildade. Que humildade chega em qualquer lugar. Se você chegar num fórum, tiver um policial, é ele que manda. Pode ter certeza que é ele que manda. Se vai num plantão lá, atenda ele bem, que é ele que manda. Ele é quem vai resolver o seu problema. Então, a humildade é fundamental para o jovem advogado. Não adianta prepotência, não adianta que eu aprendi isso, não adianta que eu aprendi aquilo, que tem não funciona como a gente aprende na faculdade. Na prática, a teoria é outra. Essa é a questão final. Se o advogado incorporar isso aí, com certeza ele vai ter menos problema e, na sua visão, vai ter muito mais sucesso. Com certeza, ele vai ver que ele fazendo isso aqui,
que eu estou tendo humildade, tendo presteza com o cliente dele, com o juiz, tratando bem, com forma fidável, com urbanidade, atendendo o telefone do cliente, porque tem uns advogados que não atendem os telefones do cliente. Quando o advogado não atende o telefone do cliente se sente abandonado. Porque quando um cliente procura um advogado, doutor André, porque bateu no osso, ele não aguenta mais. Ele já fez de tudo para poder resolver, ele não aguenta mais. Aí ele procura um advogado. De um lado, uma fortaleza, o advogado. Do outro lado, uma pessoa vulnerável. Aí ele vem, se apresenta, o cliente conta a história, muitas vezes o advogado não deixa ele terminar, paga. Quando ele liga depois de uma semana, o advogado não atende. Ele se sente abandonado. Ele tinha um problema, ele ficou com 2. Um que ele tinha na justiça e outro que ele está tendo com o advogado, porque o advogado não atende. E quando atende, muitas vezes está entendendo, e não quero conversa não, está resolvendo aqui. Então as pessoas precisam de assistência. Se o jovem advogado fizer isso aí, com certeza ele vai ter sucesso na vida, na carreira dele. Porque não tem segredo não, a advocacia não tem segredo. A advocacia é empenho, é presteza, é lealdade, é urbanidade, é ser verdadeiro. Mentira também não funciona na justiça. O advogado não. O advogado que trabalha com a verdade, a possibilidade de êxito dele é maior do que qualquer um. Muito bom, muito bom. Só uma questão final que me chamou a atenção muito aqui durante o nosso papo. Eu vi que em vários momentos você levou a conversa para o seguinte lado, que, André, muito do que eu conquistei, eu atribuo à minha formação humanista. Sim, a formação técnica, mas muito a formação humanista. Na sua visão, o que é formação humanista e onde o advogado se forma como ser humano? Eu vou repetir aqui, mano, eu sempre disse, é o tempo. Eu disse que eu tenho 2 diplomas, um de sofrer e um da faculdade. A humanística eu aprendi no mundo. Eu aprendi passando por sérias dificuldades, passando aquilo que o meu cliente passa, sentindo aquilo que o meu cliente sente. E com aquilo eu consegui ter empatia para poder resolver o problema dele. Então, só assim, você ficando no lugar do seu próximo, você vai resolver o problema dele. As pessoas chegam no meu escritório, muitas vezes, estão abaladas. Sai muito bem, porque eu digo, não se preocupe, que eu vou resolver o seu problema. Pode ficar tranquilo que eu vou resolver o seu problema. Porque nós somos o primeiro juiz da causa. A gente recebe e sabe se o cliente tem direito ou não. Então, muitas vezes, o cliente tem direito e chega desesperado por ser desconhecedor da lei. Você fique tranquilo, vá dormir. O que é que aconteceu? Ele saiu de lá tranquilo, saiu de lá. Por quê? Mas isso daí foi habilidade humana. Não foi porque... Muitas vezes o advogado não sabe nem cobrar, porque não tem habilidade humana. Ele sente dificuldade de cobrar. E se ele sente isso aí, com o que é que ele pode aprender a habilidade humana? Com o tempo e com outras pessoas mais experientes. Porque a vida nossa é um estágio. Vai o tempo, mas fica a experiência. Então, isso aí é que eu vou aprendendo. Essa habilidade, você não consegue, você não tem escola, como você falou. Não tem escola. Isso aí é o tempo que vai te ensinando. Muito bom. Muito bom. Mila, como é que foi a conversa, Mila? Você acha que foi boa? O Jânio respondeu bem aqui as questões. Conseguiu tratar com mais profundidade lá os vídeos que a gente viu na internet? Me responde aqui, Mila. Sim, sim. Então tá bom. É você que nos acompanhou aqui até agora. Como é que te encontra em rede social, Jânio? Jânio Queiroz. Jânio Queiroz. ADV. Jânio Queiroz ADV. Então procura ele lá. Se você quiser ver esses vídeos que viralizaram aí, vai lá que você vai ver. Aqui ele trabalha esses temas com um pouquinho mais de profundidade. Mas isso aí deu bastante o que falar na internet. Vai lá, deixa sua opinião lá, se você concorda, não concorda. Isso vai ser muito legal. E, Jânio, obrigado, cara. Que bom que deu certo aí as agendas para vir aqui falar dessas pautas, em alguma medida polêmicas, né? Em alguma medida polêmica, até um pouco fora do prumo que normalmente a gente faz aqui, mas eu acho que é uma coisa legal, são provocações importantes para o pessoal pensar aí. E para nós foi um prazer grande te receber aqui, amigo.